Muito bem, estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast. O seu podcast favorito, todas as segundas-feiras, ou quarta-feiras, ou terça-feiras, quando a gente consegue gravar. Ou quando dá. E hoje a gente tem a presença sensacional, mais que especial aqui, do nosso querido, do nosso maravilhoso. Maravilhoso. Né? O nosso. Eu tô tentando achar aqui uma descrição aqui bacana, deixa eu pensar. O Gimli em tamanho real do Rio Grande do Sul, porque não sei se vocês sabem, o Gimli, ator, de verdade, ele é grandão, ele não é daquele tamanho, não. É, um baita ator. É, um baita ator, inclusive. Rapaz, sabe o que eu vi? Eu Diga. tava vendo um dia desse aqui em casa, o Indiana Jones. Sim. E ele tá lá. Ele faz entendeu? o Sala. É o Sala, Isso. né? Eu tava olhando para aquele ali, eu falei assim, cara, esse cara não me é estranho. Eu fui pesquisar lá, é o ator do que faz o Gimli. É. Muito bacana. Pessoal, hoje nós estamos aqui para gravar sobre esse assunto de extrema importância, que é como ser um sacerdote no seu próprio lar. E aproveitando aqui o tema desse título aqui, né? Eu sou o rei deste castelo e sacerdote desse templo. Até porque a gente, com certeza, vai tratar desses assuntos. E dentro dessa temática, também falando um pouco sobre a São José. José, né, o esposo de Maria. Isso. Que, inclusive, esse ano é o ano que a Igreja Católica definiu como o ano de São José, né? Então é uma boa pedida para a gente falar sobre ele aqui. E já vi algumas histórias do Gustavo sobre o assunto. Tenho aprendido muito, é bem bacana. E a gente queria falar um pouco sobre isso. Se vocês tiverem aqui alguma pergunta, quiser colocar no chat, pode colocar. Se for interessante, a gente coloca. Se não for, a gente ignora. Sabe como é que é, né? E vamos começar. Enfim. Gustavo, inicialmente, boa noite. Obrigado por ter participado aqui, estar participando com a gente de novo. E também tem que dizer também que a minha senhora pediu para falar que, de novo, que vocês abençoam muito a gente, que ela é muito feliz de ter conhecido vocês e estar fazendo a Comunidade Augusta. Ah, coisa boa. Eu fico muito feliz aí pelo convite. Para mim sempre é uma honra assim, poder falar desses assuntos e tentar colaborar um pouquinho. E diga à sua senhora que a gente fica feliz com a participação dela e que a gente fica feliz de poder abençoar um pouquinho, mesmo que seja à distância, né, a todos que nos procuram. Enfim, se não dá para fazer mais é porque a perna é curta, por enquanto. Né? Por enquanto. Mas não, já é bom demais, rapaz. Inclusive, como eu sou abusado, como eu sou intrujão, eu tava pensando, cara. A gente tava conversando hoje sobre isso. Vocês não pensam em tipo assim, transformar a Comunidade Augusta numa coisa para a família em geral? Cara, a gente pensa, mas assim, a gente está fazendo isso tudo muito devagar. Sim. Porque assim, a gente percebe que precisa trabalhar aos poucos em áreas cruciais. Uhum. Então, por exemplo, né, a Comunidade Augusta funciona para mulheres. Mas se o camarada, o marido quer participar com a esposa, vai ter o seu proveito, porque tem as minhas aulas também. Sim. Mas isso vai aumentar, porque ali tem pessoas que estão aprendendo juntas. A ideia é uma formação ainda que é à distância, mas ir ampliando aos poucos e alcançando aos poucos as pessoas, dando um foco mais um foco mais duradouro nessa formação e menos pontual. Então, Sim. por exemplo, ali
muitas mulheres dentro da comunidade já me pediram, mas faz alguma coisa para os homens. Faz alguma coisa para os homens. E ao longo dessa minha caminhada em formação masculina, eu descobri o seguinte, que geralmente o homem é um cabra muito sem vergonha. Então a mulher quer que o homem melhore. Eu recebo todos os dias perguntas de mulheres. Como é que eu faço para ajudar o meu marido a não sei o quê? Como é que eu faço para ajudar o meu marido a se converter? Como é que eu faço? Olha, eu digo, dona, teve uma dona que veio me procurar, só um parênteses aí. Ela veio me procurar, que a Camila gravou um vídeo sobre a criação de meninos. Sim. E hoje ela gravou um sobre criação de meninas. Mas naquele dia que ela gravou para meninos, veio uma dona assim, tu poderia gravar algo também sobre a criação de meninos, assim, tipo uma conversa de homem para homem? Eu disse, olha, eu não sei se é necessário, mas para que tu quer? É pro teu marido? É pro meu marido. Então manda ele vir falar comigo. Pois é. Sabe? Porque senão, aí o que acontece? A mulher fica querendo muitas coisas. Só que assim, a gente está trabalhando a formação feminina para que elas sejam boas esposas, que sejam piedosas, que sejam amáveis, que sejam delicadas. Porque uma boa esposa é uma bênção de Deus. E isso, depois a gente trabalha com o cabra sem vergonha e um pouquinho mais adiante a gente trabalha com os filhos. Tudo com calma, tudo com, sabe? Porque às vezes, e também o nosso pessoal, as mulheres são mais rápidas em digerir os conteúdos do que os homens, né? Então, vamos devagar, vamos indo e vamos fazendo conforme a perna aguenta. Então, tá certo. Cara, e vou te falar, isso não aconteceu comigo nesse mesmo tema, né? De formação masculina, mas assim, uma amiga minha que veio também perguntar assim, olha, tô gostando da pessoa e tal, mas eu tá meio, assim, vou tentar manter o sigilo aqui, tá meio inseguro com relação à religião, eu vejo que você fala umas coisas interessantes lá, você podia ajudar ele? Eu falei, claro. Só mandar o contato aí que eu converso. Mandou. Oi. Então, fulana falou que você queria... E não puxou. Eu falei assim, caraca. Não, mas assim, eu fico até sem graça, que eu não falei assim, e aí, vamos? Eu falei assim, olha, quiser me ligar, fim de semana eu tô de boa e tal, e nada. Eu falei assim, cara, é difícil mesmo. Não, então assim, quando o cara tá motivado e ele te procura é uma coisa. E eu aprendi, assim, aconselhamento de casal, formação de homem e mulher, eu já percebi assim, se o cara não se mexe, velho, eu não vou me mexer. Exatamente. Então, essa semana também eu recebi eu fiz uma postagem sobre direção espiritual e coisa e tal, né? Eu disse, olha, não faço isso e geralmente eu aconselho e tal, mas aí vem um cara me procurar. O cara disse, cara, eu preciso de um diretor espiritual para ontem. Tu assume a bomba? Eu disse, não. Aí eu fui olhar o perfil do cara. O cara é tenente comandante da Polícia Militar de São Paulo. Eu disse, puta merda. Ferrou. Porque agora eu não posso ficar, né? Se ele pedir é porque ele tá precisando mesmo. Sim. Né? A cepa de um cara desse não sai daí, sai por aí falando, perguntando essas coisas. Exatamente. Então, aí eu dei uma missão para ele, se ele cumprir a missão, eu sento e a gente conversa sobre direção espiritual. Mas assim, eu vi que o cara estava motivado. E aí tá a questão. Por isso que a gente não amplia tanto o trabalho, não aumenta com tanta rapidez a coisa da família. A comunidade Augusta ela vai aumentar naturalmente no sentido de a gente vai oferecer cursos na área de educação, na área matrimonial, mas o foco por enquanto é a formação feminina, porque se a mulher titubeia dentro de casa, a casa vai ruir. Sim. Então, muito bom.
Não, e cara, isso aí isso aí que você falou, com certeza, você, como eu posso dizer, é a boa inspiração que os nossos professores de CLS nos ensinam, né? Sim, sim. Crescer de bem devagarzinho, sem essa pretensão de bombar e tal, né? É. Porque, querendo ou não, pode ser que daqui a pouco a gente tá mandando o pessoal cagar na calça, as coisas assim. Isso E aí é um. complica Isso um é uma, pouco. quando eu descobri esse negócio do cagar na calça, eu disse: não, tem uma coisa muito errada nessa história. Pois é. Mas enfim, vamos para o assunto. A questão de o homem como o sacerdote da casa e o que isso teria a ver aí com a figura de José, lá da Bíblia, o esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus. Uhum, sim. É importante, né? A igreja católica nesse ano, através do pontífice, do atual pontífice, ele entendeu que a figura de São José é uma figura a ser lembrada, né? Foi uma carta bem bonita até, assim, cheia de diferente. A igreja sempre se pronunciou a respeito de São José, né? A figura de São José e tal. Uhum. Mas essa carta do Papa Francisco foi uma coisa até muito, muito terna, muito bonita até, assim, mais poética do que doutrinária. E então esse ano está sendo dedicado à figura de São José, para que ele é conhecido por ser, né, o patrono da igreja, né, o guardião da Uhum. Virgem e do menino. Então ele é uma das figuras mais interessantes do Novo Testamento, especialmente porque não tem uma linha escrita que tenha saído da boca dele, né? Então é um homem silencioso, né? Não tem muita conversa aí, Uhum. o que dá muitos indicativos, né? Exatamente. Porque assim a figura de José, os nossos pastores, os nossos padres, os nossos sacerdotes são homens que falam pelos cotovelos, né? E quando tu vê São José, que é o camarada que tem a missão de proteger, de cuidar, Uhum. de uma maneira toda especial, né? Virginal né? Casta, Uhum. ele procria na medida em que procriação não é só, né? Na doutrina cristã, procriação não é só o ato sexual, mas procriação é educação também da prole. Então Oi? ele procria no sentido de que ele é o pai adotivo, o pai putativo, como dizem Uhum. os clássicos sobre ele. Sim. Então, a função do homem nesse aspecto é prover, procriar e proteger. E é exatamente isso que ele faz, e faz muito bem, faz de Uhum. uma forma bastante silenciosa, Sim. né? Bastante, ou seja, não dá tempo, entendeu? Para ficar falando muita coisa. Tem que Exatamente. trabalhar, tem que cuidar da família, tem que protegê-los. E, e quando a gente. O anjo acorda ele lá, José, você tem que sair pro Egito. Ele É, levanta e vai. não é é uma figura decidida. Sim. Assim, aqui tem uma coisa importante que é um ponto que eu gosto muito na figura de São José e que eu aprendi muito, assim, porque eu era exatamente ao contrário dele. Eu sempre fui muito falador, sempre fui muito falador. Assim. Uhum. E ao longo do tempo eu tenho me esforçado para silenciar mais, Uhum. porque enquanto a gente fala, a gente não escuta. Ou melhor, a gente não consegue escutar os outros porque a gente está falando. Sim. Então, este silêncio, ele é providencial porque ele te permite ouvir a voz de Deus. Uhum. Ouvir a palavra de Deus através do anjo. Né? Diz, olha, o tempo está fechando, o pau vai cantar, junta tua mulher, teu filho e cruza a fronteira. Sim. Né? Ou seja, uma preparação,
é um cuidado de você, olha, eu não vou ficar batendo papo por aí, eu vou me centrar. E essa é uma das figuras importantes, assim, de um sacerdócio diferente do que a gente está acostumado. Sim. Né? Enquanto que o sacerdote normal que se conhece, seja católico, ou seja, né, dos grupos ortodoxos e protestantes, seja o cara do altar, o cara que faz a homilia, o cara que oferece o sacrifício pelo povo, aqui tu tem uma vida de liturgia forte, assim, de serviço. E aquilo são ritos sagrados do cotidiano, sabe? Você se lembra de Deus a cada dia, você para na tua carpintaria e faz uma oração e segue adiante, sabe? Continua. É um sacerdócio diferente, mas extremamente necessário, sabe? E mais, é o único sacerdócio que gera vida. O sacerdócio dos nossos padres não gera vida. O sacerdócio de José, do homem casado. Infelizmente, a Igreja Católica, assim, infelizmente, mais recentemente a coisa está se abrindo muito mais, né? Mas como a Igreja Católica tem na sua hierarquia um grupo muito grande de celibatários, monges, padres, bispos, parece que só se dá atenção mais a essa, não, né, a coisa da castidade como celibato. Mas é muito importante que se tenha em mente que o casamento é uma instituição divina, que essa missão Deus quis assim. Não é, mas a igreja colocou a disciplina para o bem do povo, tal. É verdade. Mas se nós aceitamos a vocação do matrimônio, nós estamos fazendo a vontade de Deus, não é um acidente. Nós não somos monges que não temos força. Não, nós estamos fazendo a vontade de Deus porque é a vontade de Deus, que é bênção do Senhor que a vida venha assim. Com homens que sabem o seu lugar, mulheres que sabem o seu papel, que geram vida, que geram crianças, frutos de amor, né? Então, eu acho que é por aí. Sim, sim. Inclusive, se você reparar, você já leu aquele livro do Rabino, né? Ele fala muito também sobre essa questão do homem ficar mais quieto e que essa falação é uma característica feminina, né? Isso. Exatamente. Até você tá falando, eu tava lembrando que no Jardim da Paz ele fala muito sobre isso. Cara, essa indicação aí do Rabino Arush tá sendo uma coisa muito transformadora aqui pra gente, viu? Pô, que bom, cara. O Rabino Arush, para quem não sabe, ele é um rabino judeu, professor judeu, um grupo chamado Breslev em Israel. Inclusive eles têm canais na internet aí, no YouTube, em espanhol, para quem entender e tal, em inglês, etc. E eles publicaram uma série de livros do Rabino, sendo que é o Jardim da Paz, que é o manual de casamento para homens, e o Sabedoria Feminina para mulheres. E tem outros também, o Jardim de Emuná, que é sobre a fé, o Jardim da Prosperidade, Portais do Agradecimento, etc. É uma série de livros, claro, evidentemente que dentro de uma perspectiva judaica, ortodoxa. Então, assim, há algumas limitações, mas há uma sabedoria imensa ali. Sim. Especialmente nessa coisa do homem, né, e da mulher, porque você vê que é quase uma organicidade, a harmonia desejada por Deus dentro do matrimônio, né? E ele consegue descrever isso com muita propriedade, você vê que ele não está falando de uma perspectiva de quem teórica, né? É alguém que está vivendo e expondo a sua vida à lei de Deus, batendo na pedra que é a palavra de Deus com constância,
e leva muito a sério o matrimônio e tal. Tem sido muito bom. Eu tenho lido bem devagarzinho, porque às vezes, sabe? Às vezes dá um nó no coração do cara e diz, pá, tô fazendo merda aqui. Rapaz, eu tava assim, era lendo e era um tapa na cara a cada capítulo. Exato. O primeiro capítulo é sem comentários, por favor, né? Se tu te lembra, só fica quieto, não fala as coisas, tu vai ferir a tua mulher. Exatamente. E, cara, é assim, é exatamente como você falou. Você percebe, eu lendo, eu percebi isso. Eu ia lendo, eu lembrava da passagem que o pessoal falava assim, nossa, falando de Jesus, no caso, né? Ele ensina como quem tem autoridade. Eu falei assim, cara, eu estou sentindo isso lendo isso aqui. É isso aí. Sabe? Tipo assim, caramba, esse cara, ele não sei explicar, mas ele passa assim, que esse cara sabe o que ele tá falando, entendeu? Sim. Exatamente isso que o Concílio Vaticano II fala lá no documento Nostra Aetate, ou seja, a gente tem que aprender com os judeus como que eles leem o texto e como eles aplicam. Então, por quê? Porque ali, cara, tu tem anos séculos de caminhada. Quando Jesus chega nesta terra, já tinha pelo menos 2000 anos de história acontecendo, sabe? Então, exatamente. Vale muito a pena. Eu acho que é importante para a formação masculina, porque eu estava dizendo para a Camila isso, assim, este livro, se um dia eu puder dar uma mexida em tudo aquilo que eu já fiz, olhando para esse livro, eu acho que a gente vai poder ajudar muita gente. Porque como a gente erra no começo da vida, como a gente erra no começo do casamento, justamente porque não sabe como ser um bom sacerdote, não sabe como ser um bom rei no castelo, porque a gente aprende errado, né? Então acho que pode ser útil. Exatamente. Esse é o lance, esse é o problema mesmo. A gente, por melhores que fossem as intenções dos nossos pais, eles também são fruto de pais que ensinaram errado para eles. E eles tentaram passar para a gente, no máximo, assim, uma coisa melhorada. Mas quando hoje em dia, como a gente tem mais acesso a esse tipo de coisa, assim, né, mais fácil, a gente vê e percebe como que a gente erra, como que eu mesmo, tipo assim, muita coisa que eu era muito ortodoxo, assim, nesse sentido, assim, não, eu aprendi assim, lá em casa deu certo, e é assim que eu vou fazer. Sim. E, tipo, não, teve realmente muita coisa que é certo, só que você tem que dar o braço a torcer de ver, assim, que, como você falou, ali tem uma sabedoria milenar que você tem que tirar o chapéu. E, por exemplo, você vê lá que ele entende, sim, perfeitamente o que, por exemplo, você vê nas aulas do Gugu sobre a natureza do homem e da mulher. Sim. Entendeu? Tipo assim, você vê que aquele cara entendeu ali, entendeu? Assim, os conselhos que ele dá e tal. E quem tiver curioso, compre o livro. Chama O Jardim da Paz. Vale, assim, enfim, vale muito a pena. É aquela história, é um livro, eu brinquei com um amigo, é um livro caro, mas um livro que vale cada centavo. Vale, cada centavo mesmo. O pessoal da editora Sefer, que é uma editora judaica, tá vendendo, e eu acho que assim, vale muito a pena investir, porque tá cheio de uma riqueza que parece que sistematiza aquilo que a gente vê na escritura, na tradição. Sim. E a gente não sabe colocar em palavras, o Rabi não consegue botar em palavras. Exatamente, pô. Igual, exatamente. Aí o pessoal pensa, não, mas a gente é cristão, a gente segue lá o que Paulo falou. Pois é, Paulo foi criado nos pés de Gamaliel, que era judeu, e Paulo é judeu também. Certo. Então, provavelmente, o que o Rabino tá lá era o que ele já falava naquela época, entendeu? Provavelmente. Não, existe aí uma sabedoria que muitos das noias e neuras que hoje tem no cristianismo, se tivesse dado uma paradinha e ouvido um pouquinho, isso é aquilo, eu vou ficar um pouquinho de boca fechada e ouvir um pouco. Sim, e vou deixar Cristo mexer no meu coração. Porque a gente não pode esquecer o seguinte,
Deus estava agindo, Deus que criou este povo. Exatamente. Né? Nós somos filhos de Abraão. Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece. Exatamente. Ou seja, eles eram a árvore e nós fomos enxertados. É o que está lá em Romanos. Nós não somos outra árvore. Exatamente. E a gente gosta muito de olhar para eles também, tipo assim, nossa, mas eles fizeram tanta coisa errada, olha os samaritanos lá, não sei o quê. Tipo assim, não, mas se você vai olhar a história da igreja, assim, é uma linha progressiva reta para cima, né? Não aconteceu nada de errado. É falta de olhar realmente, tipo assim, cara, a gente é tão bosta quanto, entendeu? É uma das coisas que eu gostei muito nesse livro do Jardim da Paz foi o seguinte, ele tem diante de si todo o escopo do judaísmo. E o judaísmo aceita o divórcio. Porque a lei de Moisés aceita o divórcio. Mas tu vê o próprio rabino falando que não é esse o propósito de Deus. Sim. Ora, esse é um discurso extremamente cristão. Exatamente o que a gente falou lá. Então, ou seja, e aí ele vai trabalhando a relação para que não se caia no divórcio. E essa é uma tarefa que a gente tem também como marido, seja para o nosso próprio casamento, seja para o casamento dos outros. Né? Ou seja, você está ajudando para que a pessoa aprenda como viver o casamento, a como servir como um sacerdote do lar, e que tu possa ajudar o outro a caminhar também nessa mesma direção, para tu entender o mecanismo do casamento, que não é uma coisa muito fácil. Né? Não é nem um pouco. Exatamente. Tião, Mordecai, estão quietinhos aí? Tá tudo bem? Tô ouvindo, tô aprendendo, Vocês têm alguma pergunta aí? Não, tem não. Uma coisa que eu achei muito legal no livro, que assim, quem já estuda com CLS há um tempo, isso não vai ser nenhuma novidade. Até para quem também acompanha Mãos Cavernas já há um tempo também, a gente fala bastante dessas coisas. É muito interessante que ele enfatiza muito a relação do marido e da mulher, fazendo a analogia do simbolismo de Sol e Lua, né? E é assim, e é aquele negócio, você ouve, tipo assim, tá. Quando você estuda um pouquinho de simbolismo, você tem exatamente essa questão, porque o Sol, pelo menos na simbologia ocidental, ele é a figura masculina, a Lua é a figura equivalente feminina, entendeu? Realmente, exato, e essa relação ali é muito legal mesmo, tipo assim, da mulher como um espelho do marido. E isso é uma coisa que, cara, mudou a minha vida, mudou o meu casamento, foi ler essa parada e perceber que as mudanças que eu queria ver na minha esposa, a culpa era minha. Sim. Entendeu? Eu estava fazendo coisas erradas, porque isso é uma coisa, Gustavo, que eu vejo que a gente perdeu muito, sabe? Essa dimensão invisível da nossa vida. Sim. Vamos dizer assim. Porque, assim, dá um exemplo bem, falar bem claro mesmo, por exemplo. Às vezes o marido faz algumas coisas erradas e a mulher não sabe, aí ele pensa, mas ela não sabe, então tá tudo bem. Sim. Tipo, não tá. Deus sabe, e ele sabendo, ele vai fazer aquela tua mulher reagir de todas as formas ruins possíveis, porque você tá dando essa luz ruim nela. E ela tá só refletindo. Tá entendendo? Sim. Ou seja, é toda aquela questão mesmo do homem como ativo, a mulher como passiva, a mulher como aquela que reflete, não aquela que tem a iniciativa aqui, né, que transmite a luz. Ela tá recebendo a luz de você. E se esse negócio tá ruim, a culpa é sua. Sim. Isso é a figura do organismo também, né? De você ter a mulher faz parte de ti. Sim. Ela não é tua concorrente, ela não compete contigo. Ela é complementar. Né? O Tales tem falado muito isso porque a visão muçulmana também é a mesma. Ou seja, nesse aspecto,
muçulmanos, cristãos e judeus têm a mesma visão. Sim. Ou seja, é uma complementariedade que vive harmoniosamente. E se eu introduzo alguma coisa na minha vida que vai bagunçar uma decisão errada, um pecado, Uhum. isto vai respingar nela. Aham. E Deus vai usar ela para ser o megafone Uhum. que eu preciso para abrir os meus ouvidos. Exatamente. Obviamente que não é fácil a gente conseguir ouvir, né? Especialmente se a gente está falando muito. Aqui Exatamente. vem a figura de São José de novo. Se a gente não silencia. Eu gosto muito de uma figura que o psicólogo Larry Crabb Hum. utiliza lá no Silêncio de Adão. Aham. Então, assim, enquanto o silêncio de Adão ele é omisso, ele é vitimista porque ele empurra as culpas para Eva das merdas que ele faz. Que veja bem, a figura desse livro Silêncio de Adão, a tese desse livro é que quando Eva cai na tentação, Adão viu todo o episódio e estava do lado dela em silêncio. Ou seja, ele não fez nada. Sim. Ele se omitiu de dizer, olha, Deus nos mandou não tocar nesta árvore, solta este fruto, dá-lhe um pontapé nesta infame dessa serpente. Não, a tese do livro é que ele foi omisso porque ele ficou no silêncio da omissão. Aham. Não é esse o silêncio que a gente quer. O silêncio de José é diferente. É um silêncio de quem protege, um silêncio de quem ouve a Deus. Mas eu gosto muito de um momento desse livro, O Silêncio de Adão, em que ele diz que o homem tem que ter a capacidade de... Todo mundo foi para a cama dormir na sua casa, a esposa foi deitar, você vai, desce, sai do quarto, desce, pega a sua Bíblia. Ele é evangélico, evidentemente, então essas são as referências dele. Pega a sua Bíblia, vai para um canto e entra na escuridão junto com Deus. Olha que legal. Ou seja, tem momentos que não é só tu e Deus. Sabe? É aquele momento em que tu vai encontrar Deus e ele vai dizer no teu ouvido o que tu tem que fazer. E aqui que está o coração do sacerdócio no lar. Aqui que está a figura. José faz as coisas com rapidez porque um anjo veio trazer a mensagem. Havia uma comunhão efetiva de alguém que não, Deus está falando comigo, eu vou fazer. Uhum. E eu vou te dizer assim, um número enorme de homens que eu conheço são incapazes de liderar suas famílias porque eles sequer têm noção da vontade ordinária de Deus expressa na Escritura. Sim, exatamente. Quanto mais receber uma revelação de um anjo dizendo, olha, pega a tua família, vocês estão em perigo, vão embora daqui. Sabe? E eu acho que a gente precisa, nesse sentido, viu, Igor, o meu trabalho tem sido de ajudar a formar alguns homens e de falar menos para que eu possa ouvir um pouco mais de Deus. Sabe? E, enfim, ajudar como é possível. Sim. E para você ver, essa figura é muito interessante porque me lembra Jó, né? Isto. E quando os filhos estavam, tal, ele ia lá e fazia exatamente isso, né? Ele levantava de madrugada, eu oferecia sacrifício porque vai com o filho meu pecou e tal. Esse é o papel sacerdotal mesmo do homem, né, da família, assumir essa responsabilidade. É o quem sabe, né? Quem sabe eles tenham ofendido a Deus. Sim. E aí ele vai lá e faz o sacrifício. É uma coisa impressionante. E por isso que a figura do pai ela é importante.
Uhum. Porque ela é uma figura assim que não. Ele não é falador, é a presença. Exatamente. É a presença. Exatamente. E é o que você falou, cara. Às vezes o pessoal acha que isso aí é inviável, impossível, porque, poxa, Deus nunca falou comigo. Mas a questão é essa, tipo assim, você antes de você. Vamos lá, se Deus precisar falar com você uma coisa específica, você antes tem que ser uma pessoa que já sabe de pronto o que Isso, ele já falou. exatamente. Naquele livro do Pai Nosso, Do do Gonzaga, Gugu, né? ele fala sobre isso, por exemplo, que acho que é o segundo passo, o segundo ou terceiro passo do Pai Nosso é você, assim, é você conhecer a lei do reino onde você está indo. Você Uhum, quer o reino de Deus que venha, então você tem que saber quais são as leis desse reino. exato. Isso aí, o pessoal hoje em dia acha que assim, não, o cara sabe muito a Bíblia, caramba, o cara é. Não, cara, esse cara aí, ele é assim, ele é o sujeito normal, ele sabe as leis, entendeu? Uhum. Isso te dá o status de cidadão, único e exclusivamente. Você não é Uhum. nada além disso, entendeu? O problema é que hoje em dia a gente tem isso, porque, cara, a gente está num nível tão baixo que isso aí já salta aos olhos, né? Tipo assim, nossa, entendeu? Mas, cara, isso Sim. é o mínimo mesmo. Tipo assim, você saber quais são as leis que regem esse reino que você está ou até acha que está, isso é obrigatório, entendeu? E é aquela parada, assim, é por isso que você hoje em dia a gente está vivendo no nosso tempo uma escassez tremenda de manifestação de Deus em milagres, em coisa Com parecida. Por certeza. quê? Cara, assim, tá tipo Noé. Na época de Noé, tem um ali. Tem. É. E a gente não sabe quem é esse um. Entendeu? Assim, tá difícil mesmo, cara. Assim. E eu vejo muito esse, esse tanto de gente que ao mesmo tempo tá querendo uma coisa mais tradicional, tá fugindo da coisa mais, né? Alô, alô, Jesus, e uma coisa, tá indo uma coisa um pouco mais, querendo uma coisa mais tradicional, acho que é um pouco desse cansaço dessa coisa, assim, é um impulso, assim, cara, eu sei que existe o Deus, só que eu não tô vendo, eu quero ver. E talvez quase como se o Espírito estivesse mesmo conduzindo essas pessoas para ir para uma coisa, para quem sabe o filho ou o neto dessa pessoa, se ele transmitir bem os ensinamentos, né, seja um santo, seja uma pessoa que realmente tem intimidade com Deus de verdade. Né? Com certeza. Com certeza. Você sabe que eu tenho um conhecido. Eu sempre busquei me cercar de pessoas assim que. No período que eu era evangélico também, isso era assim. Eu sempre procurei me cercar de pessoas que poderiam me ensinar o caminho certo de como viver uma família, etc. E para vocês terem uma ideia, assim, eu sou filho de pais separados. Eu tenho Uhum. mais 2 irmãos, mas quando eu tinha lá os meus 10, 11 anos, os meus pais se divorciaram. E eu sempre tive, e logo cedo eu me converti. E eu sempre tive em mente que eu precisava estar perto de pessoas que sabiam o que Deus queria para elas. Ou seja, eram bons pais, bons profissionais, bons maridos. Uhum. E mais recentemente, né, antes de eu chegar a fazer a travessia da igreja evangélica para a igreja católica, a Camila tinha uma amiga e o pai dela era um homem, assim, aquela galera do rock dos anos 70, assim, sabe? Tô ligado. Só que o cara se converteu, entendeu? Naquela época. Então ele era um tiozão que tocava guitarra na igreja do Nazareno, aqui no Vale dos Sinos. Então tu imagina o shape do cara, velho. Era uma figura espetacular. E ele era o cara que ele tinha uma prateleira. Pra ter uma ideia, ele tinha um quarto que ele transformou em estúdio
pra tocar guitarra, entendeu? Essa era a figura. Sim. Né? A figura dessas, assim, roqueira, o roqueiro de 50, 60 anos de idade, assim. Sim, sim. Tiozão e tal. O Mordecai Mas daqui a um tempo. Oi? O Mordecai é? Mas uma coisa que eu fiquei muito tocado foi um dia com a gente conversando, a gente passava, uma vez a gente posou na casa deles, as crianças eram pequenininhas, e eles nos acolheram assim, com muito amor, com muito carinho, muita abertura, porque ele não era sectário, então assim, foi muito bom. Ele disse assim, Gustavo, uma das coisas que eu tenho certeza que eu fiz certo, né, na minha vida como pai, foi que não interessava a situação que a gente se encontrava. Ele tinha 2 filhos, tem 2 filhos, um casal, né? Uhum. Eu tenho certeza que muito da bênção de Deus sobre a minha vida, a vida da minha família, é que eu pegava os meus filhos, botava um em cada perna, quando eram menores, e orava com eles, lia a Bíblia com eles. Uhum. Então, assim, mesmo que eles destrambelem daqui para frente, eu sei que a raiz foi lançada e entrou fundo. A semente foi lançada e entrou fundo e ali tem uma raiz forte. Sim. Cara, aquilo me impactou de uma forma, assim, porque ele bateu na perna e disse, ó, eu botava eles aqui, e foi aqui que Deus começou a falar com eles. Muito bom. É a figura lá de Gamaliel, Paulo, aos pés, né, de Gamaliel, como tu citaste antes. Exatamente. Aqui, eu acho que aqui que está um ponto. Porque muitos dos cristãos hoje estão rasgando as vestes. Não, nós estamos sem missa, os padres estão com medo, não sei o quê. Sim, tudo isso. Mas uma família que é alicerçada em Deus, se fecharem as portas dos templos, a gente continua fazendo culto na sala de casa. Exatamente. Porque aqui nunca parou. Lá pode parar, mas aqui nunca parou. Então essa visão de que Deus não é Deus de domingo, mas Ele é o nosso Deus, todo dia. E que Ele fala quando Ele quer, Ele não fica tagarelando. Ele falou uma vez, então a gente tem que lembrar daquilo dos preceitos dele, e essa é a tarefa do homem. Quando você vê os judeus falando, muitos católicos, muitos evangélicos falando, olha, a tarefa do homem é lembrar dos feitos do Senhor. O discurso do Deuteronômio, se vocês lerem bem aquele discurso lá no Pentateuco, é um discurso não para o povo inteiro, mas para os homens. Sim. Não é para as mulheres. Ou seja, é o homem que tem que sentar e lembrar dos feitos do Senhor, da lei do Senhor. Exatamente. E os efeitos de não ter isso foi o que a gente conversou um pouco no outro podcast, né, que a gente fez. Ou seja, não tem o homem que é a lei, que é a mão do Senhor para explicar, vira uma bagunça. Sim. Exatamente. Vira uma bagunça. Porque, cara, não tem jeito. Eu vejo isso aqui em casa. A gente agora tem um menininho, né? O mais novo é o menino. E, tipo, é incrível, cara. Ele tá lá. Ai, você tá naquela fase de puxa tudo, né? Pega tudo na mão. E aí a minha esposa fica assim, isso aqui. Ó, seu pai tá ali, hein? Ele olha pra mim, eu só faço assim, ó. Eu faço uma cara de bravo. Cara, ele para na mesma hora. Para, exato. Assim, você não precisa. Ó, se. É engraçado. Ele tá indo na direção da escada. Aí minha esposa, Estevão. Aí as meninas, Estevão. Nada. Estevão. Ele trava. Olha assim. Por quê? Porque, cara, é aquele negócio assim. O homem na casa, eu sempre falei, eu acho que eu falei isso lá naquele episódio também. A função do pai na casa é ser o Godzilla. Tá entendendo?
Tô. Você lembra daquele um dos filmes recentes do Godzilla desses novos assim, que eu lembro que teve uma fala que eu achei interessante assim, que ele fala assim que o cara fala assim, como é que é? O grande erro do homem é achar que ele pode controlar a natureza, não o contrário. Tipo assim, da ideia de que o Godzilla era uma força natural contra a qual você não faz nada, você só deixa, entendeu? Sim. O pai tem que ser isso aí. A criança tem que ver o pai, tipo assim, olha, se aquele cara ali resolver vir pro meu lado, eu tô perdido. Não tem nada que eu faça. Sim. É essa relação, entendeu? É a relação como é que fala? Você lembra quando Moisés estava com o povo no pé do monte, e tipo, deixa Deus falar com a gente. Aí Deus chega e ninguém quer falar. Todo mundo morre de medo. Sim. Tem que ser essa figura de Deus que você tem que representar pro filho, entendeu? Sim, sim. E aí vem a importância do cara falar pouco, ser mais reservado. Isso eu tava conversando um dia desse aqui em casa com minha esposa. É muito importante o pai manter um pouco, aí até você me disse o que você acha sobre isso, de manter um pouco a distância, nesse sentido assim, tem que ser um pouco difícil para a criança falar contigo, entendeu? Meio que como se fosse uma instância superior, assim, né? Tipo, ele não pode ter um livre acesso total com você. Ele tem que sentir um pouquinho a dificuldade para quê? Para ele ter aquela... Manter, porque isso aí vai se refletir num respeito, num temor que ele vai ter a Deus quando ele for lá na religião dele. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que existe um erro muito frequente na nossa época, que é achar que existe o fato da gente ser cristão e que a gente tem né, a nossa bandeira é o amor, dá uma visão, às vezes, da gente como um bando de velhinhas afetuosas, tricoteiras, que são sempre amorosas, e isso no catolicismo chega a ser... a gente é a figura plácida, sabe, Eu brinquei com um amigo meu e disse, olha, a igreja cristã, no passado, isso está lá nas homilias de Santo Ambrósio, era o exército de Deus. Sim. Não era o chá das 5 das velhinhas da paróquia. Exatamente. Entendeu? Cara, ou seja, uma vez no grupo do Celeste alguém postou isso aí, falando sobre, não sei se você viu, alguém reparou assim, a diferença do canto gregoriano, por exemplo, ortodoxo, do católico romano. Assim, realmente, eu comecei a ouvir muito canto gregoriano, e o canto gregoriano católico romano, agora assim, meio angelical, maluco. O gregoriano dá medo, mano. É música de guerra, cara. Dá medo. Você só falta ouvir o barulho da marcha, assim. E você sabe que até o século VIII, mais ou menos, na igreja de Roma era a mesma coisa. Sim. Era a mesma coisa. Né? Então, eu também... Os caras parecem uns porcão cantando, né? As coisas que ficam assim... velho. É isso que eu tô falando, que dá medo. Ou não é? Dá medo. O quê? Eu tiro. Que isso, velho? Coloca um heavy metal. Tô zoando. Parece isso, né? Realmente. Eu acho interessante, assim, que... e voltando, né, ao ponto disso tudo. A fala que a gente tem dentro da nossa casa, com a nossa família, o fato das vezes a gente ser duro, a gente não pode ser estúpido, mas a dureza diz respeito à ordem das coisas. Existe uma hierarquia. Então, se existe uma hierarquia, um homem maduro não pode ser amigo de uma criança. Exatamente. Ele pode ser o mestre dessa criança. Ele pode amar intensamente, mas ele não pode ser demasiadamente afetuoso. Porque a figura do afeto, do carinho, é uma figura mais feminina.
Uhum. Então isso é papel da mãe. Então, e é justamente por isso que o homem é chamado a dar aquelas chineladas, aquelas cintadas, aquelas Sim, palmadas, e a mãe consola. Entende? exatamente. Então, assim, o filho não é amigo, o filho não é companheiro, o filho é um aluno. Quando ele Exatamente. cresce, aí ele pode ter a capacidade espiritual, psicológica, emocional para ser meu amigo. E olhe lá. E olha lá. Ou seja, os meus amigos eu conto eles nos dedos, sabe? Que Sim. são homens que eu selecionei de tal forma que eu não preciso ficar contando toda a história porque a gente tem o mesmo direcionamento. Sim. Aquela ideia eu levei muito a sério aquela ideia do idem velho, idem nole que o Olavo fala no começo do Coffee. Sim, sim. Entendeu? A ponto de dizer assim, não, eu não quero mais ter amigo que é um vagabundo. Uhum. Então, assim, hoje eu tenho eu conto nos dedos os meus amigos, eu sei quem são, eu não preciso ficar explicando o que é homeschooling, o que é a minha fé para eles, porque eles também fazem a mesma coisa. É. Então, esses caras são amigos, uma criança não pode ser minha amiga. Exatamente. Então, assim, e eu não posso querer jogar os meus afetos para cima de uma criança. Isso de Né? jeito. Então, assim, eu acho que a gente tem que. A presença do pai, tem muito a ver com o relacionamento também quando a gente vai crescendo na fé com Deus. Em um dado momento, a gente parece que Deus está distante. Mas aos poucos a gente vê as formas com que Deus fala conosco e a gente vai aprendendo a ouvi-lo. Uhum. Então vai chegar um momento. Isso é uma coisa que as nossas esposas podem. Né? Eu não sei se o Tião, o Mordecai são casados já, mas enfim. A nossa família começa. Vocês sabem, no olhar, do jeitão do pai de vocês, o que ele está pensando. Ele não Uhum. precisa fazer um discurso. É ou não é? Com certeza. Porque vocês viveram com ele. Aqui que está a diferença. É. Não é um pai de títulos, um pai de lista, de certidão. Vocês viveram com ele. Uhum. Ele cuidou de vocês, ele xingou vocês apanharam algumas vezes, ele deu comida para vocês, e tem tudo aquilo que vocês não viram ele fazer. É. E aqui tem uma parcela do nosso sacerdócio como marido, como homem, que muitas vezes os homens não sabem. Mas assim, perdeu o sono, sabe? Vai se ajoelhar diante de Deus e pedir misericórdia para esses filhos, porque quem sabe eles tenham ofendido a Deus nas brincadeiras dele. É Ora verdade. pela mulher que tem as fragilidades emocionais dela, que tu precisa assim, Deus me ensina a amar esta mulher. Uhum. Dá vontade de jogar ela pela janela às vezes, mas, né? Enfim. Uhum. Ainda mais a gente que é grande consegue, né? Exatamente. Mas cara. É exatamente isso. E para você ver, essa coisa aí da relação do pai com o filho e dele poder, depois que ele cresce, talvez se tornar um amigo nosso, Sim. também é a nossa relação, como você falou, nossa relação com Deus. No início da fé, a gente está começando, a gente tem a distância, mas se você cresce ao ponto de... você cresce realmente na fé ao ponto, pode chegar um tempo que ele vai poder dizer para você, eu não sou mais, não te chamo mais servo, te chamo amigo. Isso, exatamente. Entendeu? Porque isso eu lembro de ver nas aulas do Google sobre espiritualidade. Ele fala assim, os santos, eles são reis. Então, Deus lida com ele como um rei tratando com um rei. E é o que acontece quando o filho cresce e tal, e ele se torna também pai de família e tal, você começa a olhar para o teu pai
de novo, com outro olhar, e você vai visitar ele, você realmente, você tá lidando com ele não assim, não como era o teu pai quando você era antes. Sim. Você tá lidando realmente assim, eu estava falando isso aqui em casa. Essa noção de que o homem é rei da sua casa, é o rei do castelo, isso é uma coisa que foi muito, muito, muito perdida. Sim. Em geral. Não só pelos próprios pessoas os próprios homens que não se consideram como reis da sua casa, mas dos outros também que não chegam na sua casa e fazem coisas que, pelo amor de Deus, né? Sim. Ou se, por quê? Porque perdeu essa noção. E essa é a ideia, tipo assim, quando você visita a casa de outra pessoa, você tem que entender, é um rei que está visitando um outro castelo de um outro rei. Então você tem todo um modo de tratar o cara, de tratar a casa do cara, a mulher, os filhos do cara, assim, tem que ter essa solenidade, vamos dizer assim, mínima que seja. Tem. E hoje em dia isso estão totalmente perdidos, cara. Na verdade, assim, a gente está no meio de uma sociedade que está cada vez mais se fragmentando, né? Sim. A gente, como se diz, a vaca já foi pro brejo umas várias vezes. Várias vezes. Né? Então, assim, eu não me iludo mais, assim, a ponto de achar, assim, eu acho muito engraçado até, assim, eu sei que entre evangélicos tem as noias também, mas nos grupos católicos os caras chegam a ser, assim, as noias são muito loucas mesmo, assim, tem uns caras que, nós somos aqui da terra da Santa Cruz. Eu disse, velho, a última vez que esse povo viu cruz foi tipo, é uma coisa meio folclórica, assim, sabe? Sim, Só que assim, na vida cotidiana, que é o que importa, sabe? Você não vê cruz, você vê um arremedo. Exatamente. Sabe? É um troço grotesco, sabe? Porque assim, tu precisa, os fundamentos que dão firmeza a esta cruz não estão ali. É mais do mesmo. A gente costuma dizer que o Brasil é uma grande cidade cenográfica, né? Então, assim, você tem um grande Projac, entendeu? Grande Projac, exatamente. As pessoas fingem as coisas. Só que é o seguinte, cara, família não dá pra fingir. Exato, exatamente. É o lugar onde você não consegue fingir. Não dá, velho. Então, assim, ó, eu tava dizendo pra Camila hoje, se minha flor, eu prefiro errar por ação do que por omissão. Então, assim, se eu der uma chinelada a mais, eu me ajoelho diante de Deus e peço perdão. Mas é assim, eu não posso me omitir de ajustar o cara. Os meninos agora estão numa fase, assim, terrível. Eu tenho 3 meninos, né? O mais novinho tem 2, mas tem um que tem 10 e outro tem 7. Falam pelos cotovelos. Assim, sabe? E eu disse, olha, gente, vamos aprender a ficar quieto. Né? Fiquem quietos. Ninguém pediu a opinião de vocês. Caraca, que benção, cara, falar isso pro teu filho. Não, eu tô em cima, velho. Isso é um milagre, cara. Sério. Hoje em dia que tem de criança que dá opinião e se intromete na conversa de adulto, estressa muito, cara. Sei. Pior que, tipo... Aqui em casa é difícil também. A gente tá conversando alguma coisa, aí começa. Eu tenho 2 meninas que tem 9 e 6. 6, vai fazer 7 agora. E é o tempo todo, a gente comenta, porque... Quem? E quando? Assim, olha só, a gente não está falando com vocês. Mas por que você... Eu falo por quê, ué. Eu até falei assim, vocês que ficam o tempo todo perto da gente, ninguém mandou você ficar perto da gente. É mais ou menos isso. Desculpa, então, cara, assim, eu te cortei. Não, que isso, fica tranquilo, fiquem à vontade, porque senão a gente fica fazendo aqui um diálogo só aqui, eu e o Igor. Não. Cara, então assim, é importante a gente ajustar a turma e assim, como a gente... Isso é um fato para nossa geração, tá? Como os nossos modelos anteriores viviam dentro de uma visão materialista de vida,
Ou seja, você não... As pessoas achavam que era assim, eu te dou roupas, eu te dou comida, e era isso. Essa não é a visão cristã da vida. A visão cristã da vida é, olha só, tu tem comida, tu tem roupa, saiba que eu te amo, mas assim, existe um Deus sobre as nossas cabeças. Exatamente. E ele tá olhando pra gente, e se a gente fizer merda, ele vai nos espremer. Mas se a gente caminhar com ele, o nosso caminho vai ser reto. Cara, esta visão espiritual da vida, ou seja, nós somos dele. E a gente tem que... Isso tem a ver com as nossas palavras em casa. Ou seja, meu filho, fica quieto. Porque tudo que tu fala agora, tu vai dar conta para Deus. E se tu falar uma bobagem, meu filho, tem um anjo lá em cima anotando a bobagem que tu tá falando. Então fica quieto. Ninguém te perguntou nada. Fica quieto. Guarda a tua opinião. Pra ti. Nossa. Aí, né, você tem um cabo de guerra dentro de casa. Sim, sim. Né? E por isso que o Nelson Rodrigues tem muita razão, às vezes, nos textos dele, que ele diz assim, quando eu vejo uma família muito bonitinha, assim, sabe, aquelas famílias de cinema, que a gente gosta de aparentar, né, que a coisa é muito bonitinha. Sim. E ele diz assim, eu logo me pergunto, onde é que tá o excremento? Por quê? Porque família é assim, velho. No meio do caminho, o trabalho pesado, ele cheira mal. Sabe? Ele, às vezes, tu tem que dar um tranco mais pesado. Às vezes, num dado momento, por exemplo, tu tem que segurar até a esposa e dizer assim, olha só, esse assunto não é pra ti. Não te mete nisso, tu vai te machucar. E às vezes o cara é grosseiro, às vezes o cara, sabe? Sim. E aí depois tem que sentar com a mulher e diz, olha, me desculpa, eu não queria ter sido grosseiro, né, e tal. Mas eu sou um cavalo, me perdoa. Enfim. Isso é muito humano, e no meio dessa humanidade toda a gente tem que buscar a Deus. Simples assim. E se o homem não tomar a frente e disser, olha, este é o caminho pelo qual Deus quer que a gente ande, velho, vai ferrar. Porque assim, se a gente for esperar pelo pastor, pelo padre, nós estamos fodidos, desculpa a expressão. Sabe? Então é isso. É verdade. Tem que saber se orientar mesmo. Tem que ter essa coisa, saber o ordinário. Sabe? Porque senão a gente vai nessa orientação, por exemplo, de procurar missas boas, cultos bons, onde Deus é dignamente louvado. Se o cara não sabe o que é o certo na sua religião e o que é o errado, ele vai ficar boiando. Exatamente. E aí tu vê as bobagens que os outros falam, porque ou são legalistas ou já não estão nem aí para a vida de fé. Mas é assim, é um ritualismo seco, onde não tem Deus, tem rito. Sabe? E não é isso, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que dentro da casa da gente, a pessoa entre e ali ela encontre o Senhor. Isso. Ali ela encontre Cristo. Jesus não veio, ele não nasceu numa sinagoga. Ele não nasceu num palácio. O castelo dele foi um estábulo onde tinha uma mãe e um pai. Simples assim. Exatamente. Muito bom. Mais alguma dúvida aí, o Tião e Mordecai? Cara, tem alguma? É difícil ter dúvida, cara. Sabe aquela... Tem um momento que você não sabe nem o que você não sabe. É o que eu falo. Seguindo o conceito de São José, né? Fica quietinho. Isso. A gente é burro demais pra ter dúvida ainda, cara. Mas assim, cara. Não, assim,
tipo assim, eu tenho aprendido muito, cara. Então eu procuro aprender e, tipo assim, tem coisa que eu sei que tá totalmente errado, mas só que eu Aham. ainda não cheguei lá, tá entendendo? Sei, No sei. que eu penso. Então, assim, mas eu aprendo muito, cara, com vocês, com o Gugu. Pô, tá doido no ICLS, cara. Uhum. Eu falo aqui em casa o tempo todo, velho. Pô, me ajudou muito, muito mesmo. E depois daquela aula, não sei se é a aula de 6 horas sobre a União dos Corações, Sim, sim. pô, aquela ali que me fez entrar, assinar o ICLS e, e ser assinante, cara, porque pô, foi muito boa mesmo. Eu já ouvi umas 3 vezes aquela aula e cada vez que tu ouve parece falar assim, cara, eu não ouvi essa parada antes, cara. Como é que Sim, pode? Porque também sim. são 6 horas. Sim, Mas, sim. pô, tu pega muita coisa cada vez que tu ouve. Eu acredito que se eu ouvir agora mais uma vez, eu vou pegar mais coisas. Pô, é muito boa, cara. E é que eu falo direto aqui, cara. Eu não tenho nada pra passar. Só uma coisa que eu tenho pra passar. Assina o Assina, né, ICLS. velho? É. É só isso, cara. Tá entendendo? O trabalho que o Gonzaga faz, né, e a equipe que está junto com ele, assim, é algo impressionante. Eu acho que aquela ambiência que eles criaram também, tipo, são pessoas diferentes, sabe? Sim. São pessoas assim tipo, o Thales é muçulmano, Pois é, cara. Gonzaga é cristão. Eu pensei que você ia dar o spoiler aí de cor. Pô, Sam, também. Eu fiquei apertadinho aqui. Não passa Wi-Fi, né? Não, eu não tenho. Gente, eu vou dizer pra vocês assim, ó. Se a criatura vive na Romênia, Pois é, eu, cara. eu dificilmente seria católico romano na Romênia. Pois é. Muito simples isso. E assim, 98% da população que mora na Romênia é ortodoxa. Sim, eu falei isso quando a gente teve um episódio que foi assim, né? Ah, qual, assim, a Qual a gente ficou religião do Gonzaga? qual é o jogo? A gente ficou falando assim, cara, tipo assim, você vê claramente que é isso, porque assim, igual você falou, 99% do pessoal lá, ele é É. amigo do Luiz, ele fala muito lá do Luiz Fidilis, enfim. Sim, sim. O Filides, ele é uma figura fenomenal. É. Figura muito boa, muito boa. E assim, gente, aqui tem um ponto que eu acho importante, tá? Os ortodoxos, eles, a gente tem muito que aprender com eles, muito, Demais, cara. muitíssimo. Eu enxergo os ortodoxos, eu, Gustavo, e o Concílio Vaticano II como católico, eu enxergo os ortodoxos como os meus irmãos do Oriente. Ponto final. Sim. Ah, mas cara, assim, ó, há 1000 anos atrás, um filho da puta no Vaticano resolveu ter mais força que o imperador ali em Constantinopla. E se xingaram. Cara, eu não tenho nada a ver com isso. Uhum. Isso é uma vergonha. Mil anos os cristãos se brigando um com os outros. É que nem na Reforma. 500 anos dos caras se puteando. Uhum. Tchê, isso é uma vergonha pra gente que se diz cristão. Uma vergonha. Isso é um escândalo. Isso enfraquece a nossa pregação. Então, assim, ó, não me leve a mal, mas assim, eu sento com um ortodoxo, eu sento com um evangélico, eu sento com até uns hereges, eu sento às vezes para conversar. Entendeu? Porque assim, Tá cara, aqui com a gente, né? é com vocês, eu tô falando. Velho, então, assim, ó, vamos parar com isso. Então, assim, é possível, a gente tem muito que aprender com o ortodoxo, muito que aprender com o católico, com evangélicos. Eu posso citar uma lista de grandes homens que eu conheci que jamais botaram o pé dentro de uma igreja católica. Sim. Sabe? Então, assim, o Gonzaga
Ele é que nem o Olavo, sabe? Tá virando aquela coisa. Ele é um agente sionista, islamo-sionista, não sei o que, da puta que pariu, sabe? É o agente Olha. do surfismo no Brasil, invasão surfista no Brasil. Gente, eu desafio qualquer pessoa a ficar 30 minutos do lado do Gonzaga. Sabe? E manter a mesma opinião. Eu desafio. Não dá. Eu já tive essa oportunidade de estar várias vezes perto dele. E assim, a coisa que eu posso dizer assim, é meu irmão em Cristo. Eu não vou brigar com ninguém. Exatamente. Posso responder essa pergunta aqui do Pode? Angel? O Angel. Pode, pô. O Angel. O Angel, né? Ele perguntou, né? Você poderia falar mais como você supriu a falta de referência familiar por ser filho de pais separados? Para mim, o que foi essencial foram estes homens. Quando os meus pais se separaram, eu era evangélico e eu estava na Assembleia de Deus. Cara, e eu juro para vocês assim, ó, teve pessoas ali, teve alguns homens que tinham o senso de que eles tinham que formar a turma mais nova. Então, por exemplo, eu tinha uma professora de escola dominical, eu não sei se vocês frequentaram a escola dominical. Sim, sim. Frequentaram, né? Escola dominical tradicional. E a minha professora de escola dominical, né, ela tinha casado com um médico e o cara era um pregador, assim, na Assembleia de Deus, ele era evangelista na Assembleia de Deus. E o cara era um pregador, assim, de marca maior. Daqueles, assim, que fazia esboço do sermão, que treinava na frente do espelho, que orava. Era o cara que orava, assim, 2, 3 horas no dia. Entendeu? Sim. E quando ele soube que meus pais tinham se separado, ele me telefonou. Ele disse assim, Gustavo, o que tu faz toda semana? Eu disse, não, eu estudo, né, faço ajuda em casa e tal. Eu disse, olha só, eu morava em Porto Alegre na época, e ele, na região metropolitana, tem uma cidade que é chamada Guaíba. E ele tinha que pregar, ele morava em Porto Alegre, ele tinha que pregar pelo menos uma vez por semana em Guaíba. Ele disse assim, tal hora eu passo na tua... Já falei com a tua mãe, falei com teu pai, e tal hora eu passo na tua casa, e tu vai comigo para Guaíba. Tu vai ouvir os sermões, e nós vamos conversando no carro. Era uma viagem de uns 30 minutos, assim, ida e volta. Rapaz, eu vou dizer para vocês assim, a gente passou o ano, foi o meu ano de formação. Que legal, como cara. homem, porque o cara me puxou. Como é que tá os estudos? Como é que tá a vida com Deus? Como é que tá a tua leitura da Bíblia? Só que assim, não foi um cara só, sabe? Sim. Foram vários desse tipo. E Deus foi mandando amigos, foi mandando gente boa. Então chegou um momento em que eu sabia, eu cheguei com 21, 22 anos, eu sabia o que eu queria. Eu queria ter uma família e que eu não ia me demorar muito. Entendeu? A hora que eu batesse o olho na mulher, só, essa aqui é minha, ninguém tasca. E quando eu encontrei a Camila, eu disse, não, é essa aqui. E a Camila era completamente diferente do que ela é hoje. E eu também, eu era um guri, um fracote. Mas estes homens foram importantes. Homens que sabiam, que conheciam a Deus, que conheciam a sua fé, a sua religião, que realmente viviam para suas famílias. Eram homens de carne e osso que lutavam contra suas tentações, porque isso é a batalha de todo homem. Ou seja, todo mundo que está numa cultura hostil, hipersexualizada, onde tudo é libido, os caras lutavam também. Sim. Mas eles não tinham vergonha de dizer, olha, eu luto pelo meu Deus. Tenho amor pela minha mulher, sabe? E esse cara que me levava junto com ele nas pregações, ele me ensinou. Veja, eu tinha 12 para 13 anos. Ele disse, Gustavo, caminha olhando para o chão.
Porque às vezes vai passar por ti umas tipas que vai... Se tu olhar muito, tu segue o traseiro dela. Aham. Olha pro chão. E eu passei um ano inteiro nessa de olhar pro chão. Né? Ou seja, sabe como é que é? Às vezes passa uns traseiros por nós, assim, a gente vai... Hoje em dia você tem que ainda você tem que andar olhando pro chão, porque é difícil pra caraca mesmo. Então, assim, muitas coisas eu fui treinado para viver com mais tranquilidade essa vida. Mas teve esses caras. Ou seja, então, assim como as mulheres mais... Né, que o Novo Testamento diz, olha, as mulheres mais velhas orientem as mulheres mais novas a serem boas esposas, etc. Mesma coisa para os homens. Ela está lá em Provérbios, o ferro afia o ferro. Sozinho não vai. Então, assim, ó, como eu falei para vocês, quer crescer na vida de fé, quer crescer como homem, não espera crescer no meio da mesma gurizada que estava perto de ti. Exatamente. Tu tem que sair desse cara, meio. Tu tem que buscar uma ambiência, um local. Não, lá tem um cara que pode me ensinar a viver como um homem. E se eu não tive pai, porque aqui tem um problema, tá? Vocês viram aquela estatística que o Thales falou lá no ICLS dos casamentos? Vi. Né? Ou seja, eu não me lembro qual era direito o número, mas era o quê? Nos últimos 3 anos, ou em 2018, acho que 2019, 65% dos casamentos terminavam. Tinham sido desmanchados. Acho que nos primeiros 3 ou 5 anos. Isso, eu acho que foi isso, né? Era mais. O que me alarmou muito é o seguinte: e se tem criança no meio dessa história? É. Eu falei isso no outro podcast, não custa falar de novo. Eu fui capelão de presídio. E lá 85% dos caras não tinham pai. Pois é. Pois é, Ou a gente seja, já falou aqui também sobre isso. Então, assim, a gente precisa ter homens. Isso aí, quem conhece um pouquinho de filosofia, como a do René Girard, por exemplo, que tem a coisa do desejo mimético. Né? Ou seja, a gente tem que ter alguém acima de nós que a gente busca como referência. Sim. Né? Então a gente precisa ter homens em quem a gente possa se referenciar. E não, sabe? E não é homens assim, tipo, o Olavo é meu professor. Eu nunca vou ser um professor como ele. Mas ele é o cara, assim, não, esse cara é inteligente. Ó. Esse cara eu tenho que... O Gonzaga, eu nunca vou traduzir livros e dar aulas como ele faz. Mas pelo menos eu sei que ali em cima tem um cara que já caminhou mais que eu. É pra onde você olha, né? Para onde a gente olha. Exatamente. Então a gente precisa disso, a gente precisa ter homens assim, por perto. E a gente tem que criar aquela ambiência mesmo. Porque os meus filhos vão conviver com os filhos dessas pessoas. As minhas filhas vão conviver com... Os casamentos no futuro vão sair do meio dessa turma. Exatamente. E aí você cria a aristocracia. Exatamente. E você fortalece a religião, você... Né? Porque, querendo ou não, até vendo por um outro ponto de vista, não é nem que a gente tem que ser exemplo de bom homem, bom marido, para que os outros imitem. Olha só, as pessoas imitam. Sim. Se você parar para pensar, o que essa molecada está imitando é o senhor Felipe Neto. Sim. E Companhia Limitada. Então, sempre haverá imitação de um cara, de um homem, que vai ter o papel de liderança e vai influenciar a galera. O problema é, quem quer um bom exemplo não está achando. Você só tem os exemplos ruins.
o João Marcos botou aqui um negócio da ambiência. João, na primeira aula do Coffee, isso há anos atrás, o Olavo diz exatamente isso. Olha, vocês escolham bem os amigos de vocês. Ele até dá um pano de fundo filosófico na coisa, mas, cara, a gente tem que escolher. Porque assim, se a gente ficar... O Brasil é um grande balde de caranguejos. Quando tu tá conseguindo sair, vem alguém de lá e te puxa de volta. Pra merda. Exatamente. E a gente tem que sair desse balde. E tem que romper. Vai chatear, né? Você assim, poxa, o planinho saiu. Sair mesmo. Tchau. Vai. Entendeu? É difícil para assim, porque muitas das vezes nessa ambiência que você já tá, que não é exemplo, tem gente que você gosta que gosta de tudo. Tem. Agora, você tem que sair e dar tchau mesmo, nem que seja para a pessoa pensar, caraca, a pessoa saiu, né? Assim, nem que ele veja assim, para onde ele foi, o que ele foi fazer e pensa, poxa, isso aí eu também quero fazer isso aí. Agora, se você ficar na mesmo tempo todo, você tá no balde do caranguejo, pô. E você não vai sair do balde, não tem jeito. Tem que sair, porque assim, às vezes a gente pensa que, mas dá para contemporizar, velho. Dá não, cara. Não dá. Não, assim, se você for um Aristóteles, se você for um cara excepcional, aí você pode sair, né? Você pode da merda surgir uma coisa maravilhosa, mas eu não me garanto. Não. A gente é o substrato do pó de bosta, então não dá para exatamente. Né? Então, assim, sabendo disso, a gente sabe que primeiro a gente tem que se retirar para tentar, igual ele falou, construir uma coisa melhor. E não tem jeito. Assim, eu tenho certeza que eu não tenho a força de personalidade do Olavo de Carvalho. Lá que no meio de Duque de Caxias, eu conseguiu virar o cara que ele é. Mas, cara, assim, só dele morar em Duque de Caxias e ser um estudioso e chegar onde ele chegou, cara. É por isso que eu saí de Nova Iguaçu. Cara, não conhece Duque de Caxias, Gustavo? Não conheço Duque de Caxias. Graças a Deus. Você ia saber a grandeza do Olavo, se você... Realmente, cara. Se um dia você estiver passando do Rio de Janeiro e tiver sem pecado mortal, pede para passar ali pro Duque de Caxias e dar uma volta. Porque, bicho... Sem pecado... porque se você morrer, você já tá garantido, né? Porque é provável. Mas, tipo assim, cara, sério mesmo, cara. Você olha ali, cara, não acredito que o Olavo morou aqui. Assim, não foi um tempinho, né? Sim. Não, cara. Realmente, assim, a gente precisa ser capaz de tomar aquela decisão que Josué tomou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, exatamente. E tudo no que e abraçar tudo que implica isso. Olha, quem quer seguir a sua vida, que siga. Eu vou seguir a minha aqui com o meu Deus e o que implica tudo isso. Ou seja, a gente tem uma moral diferente. A gente tem aqui em casa a gente estuda. Sabe? Aqui em casa a gente não perde os domingos assistindo o Faustão. Exatamente. Sabe? Aqui a gente não fica... Não vê. Aqui a gente não vê. Lá no trabalho aconteceu isso. Chegou lá um chefe novo que adora BBB. E o colega serve para isso, né? Já para me botar em saia justa, assim, o senhor Caverna não gosta de BBB, não. O chefe, é mesmo, rapaz, não gosto de BBB? Eu falei assim, pois é, eu não tenho nada contra, não, mas não gosto. Mas você vê o quê? Tava assim, não, eu nem tenho televisão em casa. Pois é. O quê? Rapaz. No máximo eu tenho televisão. Não, eu tenho televisão, mas assim, porque eu tenho um negócio no YouTube lá que eu vejo lá um vídeo que eu quero, um curso que eu tô vendo, só. E isso, quando você para e conta, o pessoal fica impressionado. E é engraçado isso, que assim, uma coisa que a gente, graças a Deus e graças à perseverança da minha esposa, a gente conseguiu desviciar as crianças de ver desenho.
Pô, que coisa boa. Entendeu? E a regra é assim, dia de semana é não ver televisão de forma alguma. Uhum. E fim de semana a gente vê um filme no sábado, um filme no domingo. E a gente escolhe junto e assiste. Sim. E quando a gente Coisa conta, às boa. vezes, para algum amigo tal, que aqui a gente faz assim, a reação é invariável. Primeiro, você aquela surpresa. É mesmo? Não, como vocês fizeram isso? Ah, fazer. Aí assim, a gente começa a explicar, tipo assim. Ah, aí começa aquelas desculpas de aceitação, tipo assim, isso aí é vocês, eu não consigo, não. Assim, não, cara. É assim, porque vocês são inteligentes. Assim, não, cara, não é isso. A gente só fez, a gente só tentou. Foi difícil, a criança chorou pra caramba no início. Eu quero ver desenho. Não, não vai ver. Porque é engraçado isso também, assim, eu não vou me alongar muito, porque senão seja um outro assunto, mas é incrível como que os pais dão a seguinte desculpa sobre má educação de filho. Mas ele fica querendo, né? Peraí, quem que é o pai? É você ou ele? Quem que manda? Sim. Mas ele quer. O problema é dele. A minha também quer um monte de merda. Mas vai fazer o quê? Não, não vai. Entendeu? Parece até que é um gigante, né? Um cara muito grande. Ele quer. Parece Tipo assim, o pô, Valentão, né? Tipo assim, poxa, o Valentão queria meu dinheiro da merenda, né? Pô, tive que dar, né? Sim. Pois é. Eu vou dizer para vocês assim, ó, trazendo contextualizando todo esse problema dentro daquilo que eu estava falando antes. Mesmo que a gente viva numa vida puramente materialista, eu tenho uma televisão que cabe aqui, cobre a parede inteira, eu tenho um carro do ano. Mesmo que a gente negue as questões espirituais, o sistema continua girando. Sim, sim, sim. Então, assim, se eu não crio meu filho, que é o que Deus mandou fazer, o mundo vai criar, porque é o que o diabo botou para operar. E ele não brinca, não. Ele não perde Não, tempo, não. Ele não fica vendo Faustão, não. não. Ele tá ali assim, ó. Ele é 24/7. Entendeu? E aí Exatamente. que tá a coisa. Entendeu? Aí é que tá a coisa. Então, assim, ó. Neste mundo de hoje, as pessoas se contentam em ter. Só que esse ter vai sepultar muitos deles no inferno. Exatamente. E a gente tem que ser. Gente, assim, ó. Eu não tenho medo de dizer isso pra vocês. Hoje eu tava assistindo aquele programa do Maurício Meirelles, o Achismo, no YouTube. Quem tiver curiosidade para ver, assiste. Ele tava conversando com um muçulmano. Moderado, cara, mas assim, tu vê que o cara. Imagina, um cara solteiro, professor de história e geografia, seus 30 anos de idade. O cara dizendo com todas as letras. Olha aqui, ó. 5 vezes ao dia eu me ajoelho e rezo. Uhum. E assim, não me interessa. A minha fé é que me dirige neste mundo. Uhum. Nós vivemos num tempo em que muitas vezes a gente quer contemporizar e tem medinho porque nos chamam de fanático, chamam de fundamentalista. Cara, olha. Aí vai chamar um padre para conversar, nem vi a chamada só, tipo assim. Padres têm desejos sexuais, tipo assim. Pô, já imagino o tom dessa conversa. Sim. De um lado, você tem um cara que tem essa seriedade da parada, e o outro assim, Exato. Legal. Quem que vai atrair a atenção do jovem? Não. É assim, ó, foi no mesmo programa, né, do Maurício Meirelles, isso aí também. Aconteceu a mesma coisa. O padre todo faceirinho, assim. Né? Só que assim, é aquela história, né? Cara, legalzinho, o colega dele já é, e é bem melhor do que você que é padre ou pastor. Você tem que entender isso. Então, eu acho que tem que haver voltar a olhar para a fé, para a religião como algo que realmente constitui a nossa identidade e que nos empurra. A nossa fé é que nos leva, nos dá uma moral e que nos faz agir.
Então, cara, quando você não tem TV em casa, não. Pra quê? É a mesma coisa sempre. Exatamente. Mesma coisa sempre. A gente utiliza, né, de vez em quando vê um filme. Exatamente. Não, eu não sei quem que falou, assim, é incrível como que as pessoas hoje em dia acreditam que você pode passar o dia inteiro vendo televisão e sair ileso. Sim. Cara, É. não é? Em pleno 2021. É. É difícil, cara. Complexo, né? É complicado. Eu fico imaginando. Pode falar, desculpa. Pode falar, pode falar. Não, porque eu tô lendo uns livros, né, da Patrística, uns padres antigos e tal. Eu fico imaginando o que eles iam falar, sabe? Se eles parassem e vissem os crentes hoje. Sim. Sabe? Tipo assim, por exemplo, ele tava lendo um sobre. Acho que era sobre criação de filhos mesmo. Uhum. A educação dos filhos do São João Crisóstomo. São João Crisóstomo. Uhum. Cara, aquilo ali é tipo assim, sem querer bem gambar, é o que a gente fala aqui, só que o São João Crisóstomo falando, que ele é o cara, né? Sim. Mas assim, pra você ver, é esse velho caminho antigo que ninguém gosta. Assim, eu queria uma vez, assim, se ele parasse e visse um sacerdote, um cara que é pastor, padre, um sacerdote, o que ele ensina? Porque ó, eu já fui em culto de Dia dos Pais, onde o pastor convidado, nem era o pastor da igreja, mas o pastor convidado, foi falar lá na frente que o pai não deveria se meter na intimidade dos filhos, na escolha dos amigos dos filhos. Não tinha que ficar, tipo assim, querendo saber o que o filho está fazendo. Eu olhei para ele, olhei para minha esposa. Aí, mulher, né, como se, não, calma, né? Não, filho, acho que ele não quis dizer isso, né? Aquela coisa. acho que ele não quiser. Não, acho que não foi bem assim. Aí chegou no velho e de conhecido, né? Porque ele ainda falou assim, cara, se tem uma coisa, eu já reparei, se tem uma coisa que me tira do sério, é aquela. Sabe quando o cara fica assim, fazendo ironia, tipo assim, igual quando o povo fala, né? Ai, pastor, mas a Bíblia diz isso, sabe aquela tipo assim, desprezando o que é senso comum como se ele fosse o gostosão, né, do negócio. Uhum. Cara, isso me tira do sério, mano. E ele falou assim, é igual porque, pessoa assim, pastor, mas lá Provérbios não fala que não pode retirar a vara do filho? Pois é, irmão, você sabe o que significa? Aí vem, sabe o que significa vara? Sabe o que significa? Olha, eu sei o que é vara. Né? Vara é o arranco da goiabeira. É isso que é vara. Uhum. Ele falou assim: não, porque naquela época a vara não era para bater, era para conduzir o rebanho, não sei o quê. Aí eu olhei, eu não aguentei, eu levantei. Aí, o que foi? Aí eu falei: a gente vai embora. Não, que não tem nada para ouvir aqui. Foi embora. E aí o que acontece? Depois eu tava conversando assim, cara, isso é tão idiota que esse energúmeno, ele nunca viu nenhum pastor cuidando de ovelha de verdade, na frente dele. Porque se você vê que, cara, a ovelha tá indo para um lado errado, o pastor não fica, meu ovelhinha, vem para cá, por favor. Não, ele pega a vara e dá na cabeça da bicha. Ela vai e vem pro lugar certo. Porque é um bicho, entendeu? Ele não pode conversar. É igual, cara, e criança pequenininha, principalmente, tá, ela é tipo o bicho, ela não, você fala, meu filho, olha só, você não pode, porque não é isso, cara, é você chegar para ela assim, não, chega no bumbumzinho lá e não, pronto, não vai entender. Sim. Enfim, eu fico muito pedalado, assim, essa é a parada, cara, tipo assim, porque olha só, Provérbios, ele não dá um conselho e tchau, tipo assim, olha, não retira a vara do filho, ponto. Não retira a vara do seu filho, porque assim você vai livrar a alma dele do inferno. Isso. Aí o pessoal quer tentar relativizar. Assim, peraí, você não entendeu a segunda parte, não? Você quer realmente arriscar não fazer o que está na primeira parte, com o risco de acontecer o que está na segunda? Assim, né? Tipo assim, se for para relativizar, relativiza outra parte, cara, porque isso aqui é muito grave.
Entendeu? Infelizmente a turma tá indo nesse ritmo, né? Totalmente. Nesse ritmo. Enfim, né? Mas é isso aí, gente. A gente pode deixar ali que eu estou prendendo um pai de família aqui até quase meia-noite. Isso com certeza é um crime na Romênia. Gente, muito obrigado pela participação aqui do Gustavo. Obrigado por todo mundo que está ouvindo até agora, todo mundo mandou mensagem. Eu não pude ficar vendo aqui muitas mensagens porque eu estou um pouco dor de cabeça. Mas é isso aí, minha gente. Gustavo, quer falar mais uma coisa aí para se despedir do pessoal? Cara, eu queria agradecer e dizer que eu estou sempre à disposição, viu? Para a gente conversar a ideia é sempre abençoar aí essa meia dúzia de almas que nos escuta. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Qualquer coisa, escrever, as redes sociais estão abertas aí sempre para... Não me escrevam bobagens, porque vão levar patada, mas... Vai, eu adoro quando ele dá patada na bobagem que fala. Olha, principalmente quando chega, você fala, eu sempre falo assim, eu gosto porque sempre tem, igual você falou, aquela mulher, ai, o meu marido, ai, meu namorado. Cara, o Gustavo só manda assim, olha só, não sei o que, conversa com ele e nunca mais venha perguntar por um estranho no Instagram uma coisa de relacionamento. Cara, assim, lúcido. Homem lúcido. Tem às vezes, outro dia eu não sei que perguntaram pro Padre Ricardo, às vezes eu converso com o Padre Ricardo Marques lá de Santos, perguntaram um negócio assim, padre, fazer sexo oral ou masturbar não sei o que é pecado? Porra, a pessoa não... Cara... É um padre, entendeu? Isso é um padre, pô. Cara, velho, assim, não é uma, tipo, a pessoa nunca viu a outra na vida. Tá escrito, a pessoa põe a intimidade dela no Instagram, velho. No Instagram, bicho. Uma caixinha no box da caixinha de pergunta do Instagram. Tipo, a resposta dele foi uma daquelas figuras de um cara de boca aberta, assim, só extasiado. E eu escrevi assim, pá, deve vir umas coisas terríveis esse bagulho, tal. Às vezes eu tenho que excluir a caixinha porque vem umas bobagens assim que tu fica assim, não é possível. Não é possível. Tipo, não é pode mais ser ou real. menos assim, cara, é mais ou menos assim, velho. Às vezes aparecem umas coisas assim que tu fica assim, meu Deus do céu, como é que se reproduz uma criatura dessa? Pois é. Complexo. Então, assim, mas assim, podem escrever, vamos, né? Aquilo que for possível a gente ajuda. O que não for possível a gente só reza, né? Exatamente. E é isso aí, gente. Obrigado a todos. E uma última indicação, se você tem filhos ou quer presentear uma família aí com uma coisa boa, que tem filhos, assine o Clubinho Literário. Opa! É sensacional. Muito bom mesmo. Assim, eu tenho uma colega que trabalha que também assina um clube literário, não sei aonde, acho que da leitura. E assim, é uma leiturinha. Leiturinha, é uma nosso bosta. concorrente. Ela já me mostrou assim, umas coisas assim. Aí você dá. Aí a gente tem que incorporar um pouco o professor Gugu, né? Assim, tá bom, né? Enfim. Mas o clube literário é 100%, cara. Para quem tem filho, é a melhor coisa que você pode assinar é o clube literário. Procurem aí no Google Clubinho Literário, vocês assinam lá, vale a pena demais. O preço é muito bom. E assim, pelo conteúdo que vem, é igual os livros do Shalom Arush. Você vai assim, cara, vale cada centavo dessa assinatura esse negócio aqui. É verdade. Isso eu posso garantir. Mas é mesmo, é isso mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado, um abraço e até semana que vem. Seu Caverna? Oi? Já vai anunciar o próximo convidado ou não? Sim, até porque o Gustavo também deve conhecer. Rapaz, sabe quem a gente conseguiu para semana que vem? Quem? Senhor David Carvalho. Nossa, o Davi é uma figura espetacular, rapaz. Pois é. O cara chegou no Twitter e disse, eu sou amigo do Davi e tal, você aceita fazer um podcast? Mas é claro que eu quero. Meu amigo, tá de brincadeira.
Gente, Aí eu falo igual o Lobão quando alguém perguntou pra ele se ele queria ver um vídeo engraçado do Gilberto Gil. Mas é claro que eu quero. gente, assim, ó, uma das figuras também, assim, o Davi é uma figura fenomenal. Mas a mulher dele também é uma figura espetacular. Olha, a Stefania é uma figura assim. É muito engraçado ver os dois se relacionando. Uhum. Então é uma figura ótima. Ótima. Muito bom, muito bom. Os dois são muito queridos. Né? E já adianto que o nosso papo vai ser pautado por histórias engraçadas da infância de todo mundo ali. Eu Porque vou botar. Eu já ouvi algumas que eu ri assim, demais. Tem umas... O título da live semana que vem é Não Me Espere Acordado. Vai ser que nem aquelas aulas do Gonzaga, assim, 6 a 10 horas de risada. Exatamente. Não, teve uma, cara, que o Davi conta, que ele falou assim, que um dia a mãe dele saiu para trabalhar, falou com o Olavo assim, Olavo, o almoço tá pronto, tá? É só esquentar e dar para as crianças. Aí, deixa comigo. Aí a mulher falou assim, ó, quando for meio-dia, você esquenta e dá para as crianças. Tá bom. Aí o Davi, quando foi 2 horas da tarde, a gente foi lá e falou assim, pai, a gente tá com fome. O que vocês querem comer? Picolé. Ele foi na rua e comprou uma porrada de picolé. Foi tanto picolé que eles tiveram que dar na rua, porque era muito, não tinha mais como ninguém aguentava mais comer. Esse bicho, o Olavo era muito doido, cara. Nossa, você viu uma história assim. Completamente desligado. Doidaço. Não, o velho era, olha. Mas Tu vê que tem a mão de Deus nesse negócio, porque com certeza. Para não se criar, velho. Olha. Exatamente. Gente, de novo, obrigado a todos. E é isso. Até semana que vem a gente se vê. Um abraço. Abração. Valeu.